da ereção. Porque a ereção de um homem com 20 anos é mais fácil, tem mais vascularização, o corpo trabalha melhor. Mas quando ele chega nessa fase, não fica achando que vai ser igual quando tinha 20 anos, que é mais rápido, que o corpo funciona rápido. O corpo precisa de uma forma mais lenta. Ele precisa, às vezes, de uma oxigenação melhor para conseguir ter uma ereção satisfatória. Vou segurar você agora, que o Scaba vai ficar mais curioso. Tem um intervalozinho aí, né, filho? Joga aí o nosso patrocinador e a gente já tá voltando, viu? É só rapidinho. Mas, menina... Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Preço Bugado Mix Mateus tá chegando. É amanhã, dia 13 de junho, com ofertas que vão deixar tudo fora de controle. Vão ter produtos com preços inacreditáveis. Não perca essa oportunidade única de garantir os melhores produtos com a qualidade e preço que você merece. Para aproveitar é muito fácil. É só baixar o app Mateus Mais ou entrar no site mateusmais.com.br. Se cadastrar e dar o CPF no caixa, já vai se adiantando. É amanhã, dia 13 de junho, Preço Bugado Mix Mateus. Estamos de volta agora com a nossa psicanalista Geis Araújo, que tá aqui com um sorriso, né? Pensa no olho bonito, né? Olha o olho dessa menina. Rapaz. Ai, que linda. Paz do Senhor. Graças Seja e paz. bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Viu? Que maravilha estar aqui com vocês nessa tarde. Friozinho, mas aqui tá quente. Gostoso, tá tudo quentinho aqui. E outra coisa, não chama o bombeiro não, que não paga esse fogo, né? É fogo do Espírito Santo. Eita terra. Ô, Glória! Oh, maravilha. Né? Então, vou segurar a Geisa um pouquinho para ela respirar, que ela subiu essa escada aí, eu já conheço o mistério. Tem uma aguinha aí, pega ali, Jonathan. Jonathan, você é nota 1000, viu? Obrigada, Jo. Doutora, você estava falando sobre a questão das reações do homem, né, nessa fase andropausa, né? Andropausa. Então, há reações, né? Como é que se diz? Sinais. E que quanto mais cedo cuidar, melhor. É isso. São sintomas que acontecem tanto no homem quanto na mulher. O ideal é que o homem, a partir pelo menos dos 40, 45 anos, ele comece a procurar um urologista, comece a fazer exames de rotina. Aí ele fala, mas eu não tenho problema de próstata. Não é questão disso, é questão de fazer um check-up. É o verdadeiro check-up. Como está esse coração, como está o fluxo sanguíneo, como que está a vascularização desse corpo, como que está a função muscular do seu corpo. Então, não custa fazer pequenas prevenções e pequenos cuidados. Nós, mulheres, começamos antes, né? Teve o primeiro ciclo menstrual, normalmente a mulher já vai para o ginecologista. Isso. Ela já passa. O homem demora um pouco mais, mas a partir dos 40, 45 anos, o ideal é ele começar já a fazer esse check-up. Vai anualmente e começa a fazer essa procura. E a gente tem visto, doutora Thalita, que tem surgido efeito essas campanhas, né? Essas campanhas dos cuidados com o corpo da mulher, tem surgido efeito, né? Hoje a gente tem uma visão mais ampla acerca daqueles tabus que existiam, né? Então, as mulheres hoje estão muito atentas, depois da tecnologia, né? Cada um com o celular na mão descobre coisas também, né? E nada melhor, presta atenção, viu, meninas? Esse encontro, eu particularmente não sei de ninguém que fez esse encontro do jeito que eu faço aqui. Que algumas no começo pensavam que era assim, um encontro de louvor e palavra, né? Mas não com essa visão do emocional da mulher, das dores emocionais, né? Da autoestima, né? Do cuidado do corpo coerentemente, que é o seu caso lá, né? A gente vai estar abrindo um bom espaço também. Eu até falei com ela antes de você chegar. Vocês são minhas convidadas exclusivas e que eu vou explorar bastante. Maravilha, eu adoro ser explorada. Eu só vou abrir e aí a gente vai fazer umas dinâmicas e passar para vocês, porque eu sei que vocês têm muito a ofertar para aquela mulherada que vai estar lá, que estão assim, numa expectativa, né, maravilhosa. Então, eu estou aqui com a doutora Thalita,
fisioterapeuta pélvica. Pélvica por quê? Explica aí, porque o povo fica pélvica, a gente sabe, mas, né? Que às vezes o povo fica assustado. Não, e tem muita gente que confunde também, não É? sabe. Acha que fisioterapia é fisioterapia. Uhum. Gente, fisioterapia é um paralelo da medicina. Então, das mesmas formas que nós temos especialidades como pneumologista, ginecologista, pediatra, na fisioterapia nós também temos. Que é uma área específica. São áreas específicas que você acaba se especializando naquelas áreas. A área da especialização pélvica envolve disfunções pélvicas e prevenção pélvica, que muita gente acha que é só disfunção. Então, envolve ginecologia, obstetrícia, coloprocto e uroginecologia e urologia. Além da sexualidade. É Rapaz, complexo. pensa numa linguagem bonita, marca o povo. Complexo, Pronto. mas seria o quê? Tratar disfunções e prevenções pélvicas. Desde disfunções sexuais, não importa se é ereção, se é dor na relação sexual, se é diminuição de libido, perda de xixi, perder cocô. Às vezes solta um pum e não percebe que soltou e não consegue segurar aquele pum. E Às acha vezes que é tem uma- normal. Acha que é normal. Aquela bexiga, às vezes, está começando a ficar baixa e parece ter uma bolinha ali dentro e começa a incomodar. Tudo isso são sintomas para você criar um alerta. E aonde entra a prevenção? A prevenção entra em mulheres gestantes, que às vezes não têm complicações nenhuma, e por isso elas se previnem fazendo a fisioterapia pélvica para manter o fortalecimento, a resistência desse assoalho pélvico e facilitar o trabalho de parto. Entra para mulheres se conhecerem melhor o seu corpo, saber se o músculo pélvico realmente tem essa flexibilidade. Saber que muitas mulheres acham que é normal ser constipada. Tem muita mulher que acha que é normal ficar 2, 3 dias sem fazer cocô. Aí eu te pergunto, se você come todo dia, por que não jogar o resíduo fora todos os dias? Tem algo errado, né? Alguma coisa não está certa. Tá certo. E é o maior índice de câncer de colo de reto. São mulheres constipadas. Homens também tem homens constipados, mas é maior em mulheres constipadas. E quando você vai ver, às vezes é uma disfunção pélvica. Pode ser alimentação, pode ser emocional, que trava o corpo, mas também pode ser um músculo que está tenso demais, que está tensionado ali e que não facilita, não relaxa na hora que tem que jogar as fezes para fora. Você tá vendo aí que a mulher não é fraca não, viu? Então, presta atenção no serviço. Você que ainda não fez a sua inscrição para o nosso encontro, já atingimos 70%. Ou seja, falta 30%. Falta poucas né? vagas. Então, você abre o seu olho. Porque tem... Ô, missionária, eu deixei para pegar no dia. Vai ficar só vendo a porta fechada. Porque não tem como entrar. Porque isso é uma organização feita antes, com o lanchinho que a gente dá, com a lembrança que a gente dá. Então, a gente tem que ter uma margem, um número. Aí tem que trabalhar. Agora, você chega lá na hora. Como é que vai... Complicado. Não tem como. Então, a nossa visão é organizar e dar o melhor para você mesmo que está ouvindo aí. Então, você vai entrar em contato comigo no 98806-6450 e vai garantir, principalmente você que coordena, você que é pastora, tem essa facilidade, quer o melhor para a sua denominação, quer ter um exército de mulheres que guerreiam, conscientes que são guerreiras, né? Não é quantidade, não. É qualidade. Certeza. Então, muitas mulheres que estão aí precisam urgente, né, capacitar para ser capacitada, né? Se Exato. capacitar para capacitar. Então, fale comigo no WhatsApp. Quando terminar a entrevista, a gente vai fechar a sua inscrição pelo WhatsApp, que foi uma ideia que eu tive, porque quando eu fiz com o link, deu algumas dificuldades no próprio link. Nem todas as mulheres, né, de lugares mais simples, não tem como. E foi uma forma maravilhosa, porque eu estou conversando, eu já peguei até amizade, Muito né? bom. E aí a gente tem um contato mais próximo. Como também eu não vou fazer com um número maior de mulheres, que eu gosto de dar atenção, então deu tudo certo. Ok? Graças Geis a Deus. Araújo, Eu? já lhe falaram que você tem um olhar de um olho de pidão, Sério? né? Assim caído, assim, aquele olho de pidão. Sério? Não sabia. Vou lhe animar! Minha linda. Eu acho que talvez seja cansaço, né, amada? Mas seu olhar tá lindo, não tá, Thalita? É que você tem olho puxadinho. Lindo, É, Isso que ela sim, tá mas... falando, olho puxadinho. É que tá Vamos- cansada. Chega no Também. final do dia. Ah, com Isso. certeza. Aqui, ó, as minhas bolsas, não deu nem pra retocar maquiagem. Pois é. Mas Sai são guerreiras, correndo, né? vem pra cá. Guerreiras. O que esperar do Encontro Vermelho, minha princesa? O que você tem a ofertar? É claro, segurando, porque qual a importância do motivacional dentro do Encontro Vermelho, que eu sei que você vai investir alto, né? Com certeza. E- Sempre. Como psicanalista, qual a tua visão a respeito da mulher
que necessidade tem dela estar conosco nesse encontro? Total. Na verdade, ainda eu estou em formação. Isso. Então, psicanalista em formação. É interessante só a gente fazer talvez uma distinção que eu acho que vai ajudar as mulheres que estão nos acompanhando aqui, sabe qual é? Sobre psicanálise e psicologia. Porque, na verdade, a psicologia ela é uma ciência que também se debruça no comportamento, nas emoções do ser humano. Porém, a psicanálise ela é um método de investigação, que é um método mais, como é que eu posso dizer, mais prático. A psicanálise, ela vai querer entender a causa do problema. E existe essa causa. Exatamente, né? sempre existe. E a psicologia, não. Ela vai tratar ali os sintomas. E muitas vezes é como se você tivesse uma ferida. Vamos falar ferida no físico, né? Porque, na verdade, a gente trata as feridas da alma. Psicossomáticas que geram doenças psicossomáticas, por exemplo. Isso. Né? Mas aí a ferida, por exemplo, a ferida física que a pessoa consegue Sim. visualizar em casa. Se eu somente tratar... por cima. Exatamente. Sem que eu entenda, por exemplo, qual o medicamento correto que eu vou dar, aquela ferida ela pode ficar ali... O resto da vida. Dias, crônica, meses e anos, sem ter, de fato, uma cura. Agora, se eu fazer uma investigação para entender qual foi a causa desta ferida e conseguir dar o medicamento correto, certamente essa ferida ela vai, aos poucos, sendo curada, sendo cicatrizada. Então, essa é a intenção da psicanálise. E não é do dia para o outro, não, né, gente? Exatamente. É um acompanhamento. Exatamente. Inclusive, a psicanálise, ela tem a tendência, não tem prazo, digamos assim, para que você começa hoje, daqui a 15 dias você está terminando o tratamento, não digamos. Tenho. Não existe isso. Pode, de fato, ficar um bom tempo. E aí, por que as mulheres precisam? Todo ser humano, ele precisa. E por que as mulheres precisam? Porque a tendência é que a mulher ela seja mais emocional. E o homem, ele seja mais racional. Então... a gente tende a tratar as coisas com as nossas emoções. E muitas vezes, quando essa emoção, ela fala mais alto, muitas vezes não é o que deveria ser. O resultado que você gostaria não é aquele que de fato você tem. Então, tratar as emoções e cuidar das nossas emoções é primordial. Mas a emoção, ela anda junto com o comportamento. Exatamente. Então, é uma coisa que puxa a outra. Sim. Às vezes você tem vontade de ser curada, mas o teu comportamento interfere nisso, né? Sim. Então, por exemplo, dentro da terapia, que eu me encontrei maravilhosamente, a gente resolve muitas coisas pela comunicação, direcionando através da comunicação. E dentro dessa comunicação, a gente visualiza a importância do comportamento, da mudança desse comportamento, né? Aí é uma base, assim, de se ver no filme. A técnica é essa, né? Eu vou me ver no filme, porque eu só estou enxergando o outro. E quando eu só enxergo o outro, eu vou vitimizar-se. Aí eu vou me tornar vítima, porque eu vou chamar uma atenção contrária do que é a minha cura de verdade, né? Vai ter uma coisinha que vai apaziguar na hora, né? Aí a chantagista diz, não, se deu certo aqui, eu vou ficar fazendo isso aí. Só que não é um realismo. Aquilo ali é uma coisa sem sentido e que não vai levar a lugar algum, a não ser ficar naquele mesmo problema, né? Então, a psicanálise é totalmente eficaz, porque ela trata de dentro para fora. Ela vai tirando, ela vai destravando. E vai doer, porque dói. Com né? certeza. Tem gente que é disfarçando a dor, né? Eu sou super mulher, não, chega na igreja, dá cada rodopiada, mas a realidade dela, quando fecha a porta do quarto, é outra. Exatamente. Né? E a gente quer levar essa conscientização, que você pode melhorar. E, na verdade, a psicanálise ela vai tratar o inconsciente, porque, na verdade, o inconsciente é que dita os comportamentos. Entende? Então, assim, se essa mulher ela não entende, ela não traz aquilo que está lá no inconsciente à consciência, ela vai continuar mantendo os mesmos comportamentos e também os mesmos resultados da vida dela, por exemplo. As experiências que ela teve, ela vai continuar tendo ali aquelas mesmas demandas. E o maior prejuízo vai para quem? Para ela mesma, né? Para ela e para todos que eu estão. mais vejo isso que Geisa está falando é muito nítido, principalmente de mulheres vagínicas, que são mulheres que têm dor durante a penetração. Elas muitas vezes nem sabem da onde que vem aquilo e elas falam que têm medo de sentir dor de forma inconsciente e elas travam o corpo físico por conta do emocional. E diz que não gosta do sexo.
Tem umas que até falam assim, porque a vagina, que na verdade significa que ela nunca conseguiu ter relação Sim. sexual, ela não conseguiu ter penetração. Sim. Ela beija, ela abraça, ela tem desejo, mas quando vai para a questão da penetração, ela se bloqueia. E esse bloqueio, às vezes ela fala assim, mas eu quero. Só que daí entra o inconsciente. De forma inconsciente, ela trava o corpo dela. Tanto que quando eu vejo que são casos muito graves, que realmente essa paciente não consegue gerar um relaxamento, eu encaminho para... Eu falo assim, eu preciso da ajuda dos universitários. Daí eu falo assim, você vai para psicanálise, você vai para psicólogo, você precisa de uma terapia mais profunda, além do físico que eu estou tratando. Porque por mais que eu tenha a parte da sexologia humana, eu consigo apaziguar, mas eu não consigo tratar sozinha. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de um ginecologista, precisa de outros profissionais para poder tratar essa paciente. Já aconteceu de você ter uma paciente que você constatou que ela não tem o problema, não existe aquele problema, mas ela sente que tem esse problema. Então, aí vem para a parte do trauma, né? Aí vem, muitas vezes, abusos também, né? Que sofreu na infância. Tem a questão do abuso, aí, tem a questão... Eu falo que a mulher, às vezes, ela tem um trauma e, às vezes, ela gera um trauma. Então, quando que ela pode gerar um trauma? Tô desconfiada que o marido pulou a cerca. Isso pode me gerar um trauma. Você tem certeza? Não, eu não tenho certeza, mas a desconfiança faz o meu corpo adoecer, faz o meu corpo se fechar. Então, às vezes, a forma de você adoecer o seu corpo é que nem a Geisa falou, o seu inconsciente, por questões de bloqueios emocionais, adoece o seu corpo físico. Isso. E isso a gente tem comprovação científica, né? Sim. Tem muitas comprovações científicas mostrando que o emocional adoece o corpo físico. Nós temos até algumas comprovações, não vou lembrar aqui de cabeça o nome do artigo, que eles fizeram um estudo e eles observaram que um dos fatores de câncer de mama está correlacionado ao emocional da mulher. Então, são faltas de perdões, são feridas mal curadas, porque o perdão, ele gera uma ferida de na mágoas, alma. né? Exatamente. Isso, ele gera uma ferida na alma. E essa ferida, ela pode causar uma complicação física. Muitas pessoas podem estar ouvindo e falar assim, isso daí é besteira, é balela. Mas quando você vai estudar o histórico, você fala assim, como que uma pessoa saudável, que nunca fumou, que faz exercício físico, que tem uma vida sem pressão alta, sem diabetes, sem isso, sem aquilo, e quando você vai estudar, o emocional está doente. E muitas que eu conheço que já alcançaram a esquizofrenia, né, que é uma doença psicossomática, de tanto, por exemplo, acúmulos emocionais, né, que se tornaram algo agora que já é crônico. Então, pessoas que já enlouqueceram de verdade por esses acúmulos. Então, gente, o Encontro Vermelho visa essa conscientização. Uma coisa é eu não saber, outra coisa é eu ver o caminho e não querer seguir. Depois do Encontro Vermelho, você vai decidir isso. Você vai querer viver uma vida que você acredita, uma mentira que você fez e acredita, ou vai encarar a realidade para melhorar, para ser transformada, para ser mudada, né? E essa mudança parte, eu digo sempre assim, quando eu atendo alguém, eu digo, olha, eu não curo ninguém, mas eu sou boa para mostrar a cura. É por aqui. A estrada é essa. Né? Então, a gente vai sempre ter esse respeito, porque o próprio Deus nos ensina, né, acerca das escolhas, né, que a gente pode ter. Então, eu sou uma prova disso, que a partir do momento que eu quis mudar, porque eu era muito violenta, por exemplo, no sentido comportamental, né? Eu era muito egoísta mesmo. Hoje eu vejo que era uma parte de um egoísmo muito grande, quem tinha razão, quem falava. Então, quando eu vim para Cristo, eu vi literalmente aquela Gil ficar morta no fundo do tanque batismal. Eu vi ali, eu subi e ela ficou lá. Ou seja, Glória. com os meus comportamentos, também eu posso trazer ela de volta. Isso eu tenho a consciência, porque Deus, ele não toca na minha essência. A essência é autêntica, né? Ele toca naquilo que eu permiti, assim, que eu dou lugar para a transformação vir. Então, tem muitas mulheres que dizem, mas eu estou na igreja, eu nasci na igreja, e confunde, mistura tudo. Então, sempre nós vamos trabalhar dentro da escolha, não é assim? Exatamente. Gil fala uma coisa interessante, e é importante que as mulheres, todas as mulheres, todo mundo saiba disso, né? Mas eu acredito que a grande maioria das mulheres cristãs não sabem. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. E entender isso, que é o básico, faz total diferença. Por quê?
Um ser espiritual, ele precisa, digamos assim, de um tipo de alimento, que é espiritual. Uma alma, ele precisa de um alimento, que é voltado para quê? Para a alma. E a alma é justamente o quê? A sede das nossas emoções. Isso. E aí, se é a sede das nossas emoções, não vai deixar... Não, depois você pega o link lá e você edita. Se é a sede das nossas emoções, a gente precisa entender o que é essa alma e tratar a alma como ela deve ser tratada. E o corpo físico também. Então, cada coisa no seu quadrado. E aí, uma outra coisa que eu acredito que a maioria das pessoas não sabe, essas mulheres também não sabem, é o seguinte... Quando nós estávamos falando aqui sobre as questões das doenças psicossomáticas, que a gente muitas vezes fala disso, mas não entende muito como é que acontece. Vou segurar você agora, para o povo ficar mais curioso. E passando rápido, chega, fica assim, sabe? Com os olhos arregalados. Manda um intervalo aí, que ele me deu um código, deixa eu fazer assim com o dedinho, né? Eu volto já, viu, gente? Olha, estamos chegando no momento final, mas é assim mesmo. Antes do encontro, eu vou trazer as duas de novo aqui. A gente vai estar dando essas pinceladas. Mas uma coisa importante, viu? Já estou sendo procurada por varões para fazer o encontro deles. Olha e aí, agora que se vira. benção. Nós imagina que negócio é só para elas, tem que fazer para a gente também. Olha aí, então, muito bom. Fiquei animada, viu? Bom, Vamos que vamos. Vamos pro intervalo, já a gente volta. é ótimo. Você sabia que é muito importante salvar ou reservar um pouco do que você ganha mensalmente para que no futuro você tenha uma vida financeira saudável? Eu sugiro que você guarde pelo menos 5% do que você ganha todo mês. Procure guardar um percentual do seu dinheiro a cada compra que você fizer. Essa é uma forma de gerar uma redução de seus recursos disponíveis. Apoio... Atenção, minha gente! O São João do Coração no Mix Mateus Vitória da Conquista tá chegando. Dia 14 de junho, das 17 às 21 horas, no estacionamento da loja. Vai ter quadrilha, trio nordestino, forró pé de serra, brincadeiras com brindes, espaço instagramável, muita degustação de comidas típicas e, claro, um arrasta-pé de ofertas. É dia 14, das 17 às 21 horas. São João do Coração é no Mix Mateus Vitória da Conquista. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Olha, de volta, né? Estamos aqui já falando que eu estou sendo procurada por eles, né? Para ter um encontro para eles. Então, varões, vão orando aí, viu? Que com certeza vai acontecer. Agora o tempo é de Deus. Vamos terminar esse encontro vermelho, essa segunda etapa. Mas, de antemão, eu quero falar para algumas pastoras que têm me procurado, né? Eu sempre faço isso. Mas a gente pode fazer esse encontro na sua denominação também. Agora, dependendo, a gente senta, faz uma reunião, porque o encontro tem uma visão exclusiva. Então, dentro dessa base, a gente pode realizar, sim, estou respondendo aqui, né, sobre essa pergunta, porque a importância desse encontro é para que melhore cada vez mais, para que haja uma transformação, como o Senhor nos ensina que a águia também necessita, a mulher também necessita ser transformada, ser restaurada e restituída. Certo? Então, você, mulher que está me ouvindo agora, o nosso encontro será dia 26 de julho. Nós já estamos 70% das inscrições fechadas. E você que está ouvindo agora a nossa programação, eu deixei para falar agora que está no final já também, né? Uhum. Se você me comprovar que assistiu a entrevista, eu vou fazer um teste. Opa! Se você disser, Gil, eu estava ligada, a Geisa falou assim, o que mais me chamou a atenção, a Thalita falou assim, doutora Thalita, então, você que está ouvindo aí, 2 inscrições vai ter um desconto. Olha aí. Certo? Bom. Você pode ir levar sua colega, vai ter um desconto. Fale comigo que o negócio é revelado.
tá Uau. bom? Mas tem que dizer, eu estava ouvindo a entrevista, Gil, e eu... foi assim, Anotei isso, preste atenção né? nisso. Presta atenção nisso, o que me chamou a atenção foi isso. Então, você já vai ter um desconto a partir de 2 inscrições, ok? Nós vamos dar um desconto. Às vezes tem você, tem sua filha, tem você, tem uma cunhada, tem uma nora, e vai as 2 juntas, né? E já deu tudo certo. Então, Geisa Araújo, Sim. tá animada? Com certeza, absoluta, vai ser muito bom. Aí, só para concluir o que eu Sim. estava falando sobre a questão da... Conclua, porque o negócio tá forte, viu? Vai. Não tô nem olhando aqui no celular, porque não tem como responder. Fala. Das questões psicossomáticas, né? Como é que isso acontece? Na verdade, o nosso corpo, quando a mulher, né, a mulher é homem, né? Mas como a gente está falando Sim. aqui voltado para a mulher, ela libera, quando ela sente, quando ela tem algumas emoções, alguns sentimentos guardados, né, no coração, normalmente é o coração, né, que guarda. Guarda essas emoções dentro dessa alma. Essa emoção, se ficar muito tempo, ela acaba liberando no nosso corpo algumas químicas. E é justamente essa química que vai gerar uma doença no corpo físico. E aí, muitas vezes, as pessoas, né, as mulheres, não entendem, eu tô, digamos assim, adquiri, entre aspas, né, uma doença que, digamos que não tinha hereditariedade na família, não tinha possibilidade. Mas, se a gente for fazer uma investigação para verificar o inconsciente, as emoções dessa mulher, a gente vai encontrar lá uma demanda que ela não conseguiu resolver emocionalmente e tá lá a explicação daquela doença física. E eu vou lhe segurar, porque lá você vai dar esses caminhos, como descobrir esses sintomas, né? Que sinais, não vai explicar tudo bonitinho? Sim, vamos. Talvez você tá aí, mulher, e diz assim, mas Gil, ó, do nada assim, eu fico estressada, do nada, Gil, eu não tenho paciência. E então a gente vai estar lá no encontro, encaminhando tudo bonitinho, da pepeca... Da mente pra pepeca, da pepeca pra mente. Da mente, né? E com certeza todo o corpo. Eu falei até para uns irmãos, uma denominação que eu fui fazer a obra, eu falei assim, rapaz, você vai orar por mim 10 vezes mais, viu? Depois do encontro que essa mulher sua vai participar, que a bichona vai voltar com 2 quentes e um fervendo, né? Então, precisamos dar esse abraço. Quem me conhece sabe. Né? Pensa numa mulher que ama o que faz, que tem seriedade no que faz e sabe que o Senhor dá respostas em tudo que eu faço, porque eu não faço de mim mesmo, né? Já tem mais ou menos 6 meses que o Senhor advertendo sobre a segunda etapa e eu orando, eu buscando de Deus, porque a gente vai mexer com algo também do sobrenatural, né? Hoje eu falei para alguém, agora, nesse exato momento, tem pessoas tirando sua própria vida, depressivas, né? E o encontro visa também o reconstruir emocional, né? Então, tirar essas pessoas do abismo não é nada fácil no sentido de guerra espiritual. Também. Então, a gente tem que ter o dever de estar consagrando, de estar apresentando diante do Senhor, porque o que a gente puder conduzir, a gente vai conduzir, mas tem coisas que é entre a pessoa e Deus, né? Que entra o sobrenatural do Senhor. Meninas, reforcem aí sobre a inscrição, né? Cada uma vai despedir do seu jeito, mas é claro que antes do encontro, ainda vai ter mais um encontro aqui com vocês, viu? Joia. E nós vamos fazer o seguinte, porque vocês são cheios de conteúdo. Então, o que é que eu vou fazer? Na próxima entrevista, eu vou trazer Thalita, depois trago Geisa, porque eu exploro mais ainda, né? É muito assunto. Muito assunto, né? Papo aqui. Não, moça, a gente pode vir juntas e a gente vai aqui, a gente vem 2 vezes mais, enfim. Porque é Eu muita acho coisa que boa, mas é muito junto, claro... você viu? Uma coisa vai linkando com a outra. Com certeza. Vai ter um pacote especial lá, não é? Que vai ser aberto com relação a direcionamento dessas mulheres, né? Então, as meninas que estão aí, que já estão inscritas, se preparem, tá? Que vai ser uma bênção do Senhor. Doutora Thalita, se despeça aí e anime essa mulherada ainda. Olha. Acorda, meninas!
Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Lógico, quero deixar um beijão para começar a animação. Quem aí já mandou beijo, mensagem picantes para os maridãos? Eu. Acordei o careca já. Exatamente. Um beijão pro meu maridão hoje. Hoje faz 13 anos que estamos juntos, misturados, unidos. Eu falei que só separa no... Dia dos namorados, hein? Que bênção. No Dia dos Namorados. Eu falei que foi um golpe. Olha, aprendam os solteiros. O golpe, como que se faz? Eu e meu marido, a gente era muito amigos. E eu sou muito amiga da irmã dele. Do nada ele virou pra mim e falou assim, você tá namorando? Eu falei, não. Ele, então, amanhã nós vamos sair pra comemorar o Dia da Amizade Colorida. E que amizade colorida eu tenho com você? Aí, 13 anos de amizade colorida, junto e misturado. Azul, né? Beijão, te amo, meu nego. Sidney, um beijão pra ele. E meninas... venham, que vai ter muito conteúdo bacana. Às vezes a gente precisa apimentar esse relacionamento. Às vezes, primeiro, você tem que se apimentar para você transbordar sua pimenta. Mais uma dica, hein? Pimenta é o quê? Vermelha. Vermelha, tá vendo quentinha. No começo a gente estava falando sobre os tons vermelhos. O que significa o tom vermelho. Você vai fazer aquele exercício lá, né? Eu gostei, viu? Deixa em off. Quem participar vai saber do exercício. Fica aí, com certeza. Funciona. Maravilha. Geis Araújo. Vamos lá. Thalita falou algo importante aqui, veja. Voltado para a questão da relação sexual dentro do casamento, né? Aí, muitas vezes, essa mulher ela não se conhece. Não se conhece emocionalmente. Ou foge dela mesmo, do corpo. Também ela se conhece emocionalmente. Então, quando você não tem esse autoconhecimento de quem é você, você vai ter várias dificuldades, vários entraves, né? Nas relações sexuais, no trabalho, enfim. Então, a importância de você se conhecer. Então, a oportunidade está lançada. Você está super mega convidada para estar junto conosco no dia 26 de julho. A partir das 14h30, recepcionando. Olha e aí. às 15 horas em ponto começando. Quem me conhece sabe. Então, 15 em ponto eu já estou arregalando os olhos. Será certamente um marco na sua vida. Tenho certeza que você não sairá do mesmo jeito. Meninas, muito obrigado, viu? Jonatas, te amo, viu? Depois vamos bater uma foto aqui com esse menino. Esse menino é bom nas fotos também, viu? Quero mandar um abraço para o Ebenezer Fagundes, Roselene, nossa psicóloga também maravilhosa, linda, né? Que Deus abençoe. E esse apoio maravilhoso da Rádio Melodia Conquista, sempre nos projetos que eu faço ali, apoio total. Deus abençoe, viu? E Jonatas, Deus abençoe, viu? Amanhã, sexta-feira, ainda tem paradão sertanejo, a tampa da chaleira vai voar amanhã, tá certo? Um beijo, amo vocês em Cristo Jesus. Vai descer,